Olá, meus amados, estamos aqui para mais uma semana da nossa Estação das Células, hoje com o tema O Dom da Fé. Meus amados, que alegria, mais uma semana, estamos começando e com a oportunidade de deixar esse material aqui registrado para líderes, bem como para os membros da célula. Como dissemos, o tema dessa semana é o dom da fé, um dos 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. A passagem bíblica está em 1 Coríntios 12, versículo 9, que diz: E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Quanto aos dons de curar, vamos falar na próxima semana, mas hoje o dom da fé. Para a gente ter um entendimento um pouco mais profundo acerca do dom da fé, é importante que a gente explique o que não é o dom da fé. Como a palavra fé está associada a alguns ensinos, então é importante que a gente faça diferenciação entre um tipo de fé e outro tipo de fé, para a gente poder saber exatamente qual que é o dom da fé de que Paulo fala em 1 Coríntios 12. Vamos falar então, primeiro, da fé natural, que logicamente já não é o dom da fé. Mas o que seria a fé natural? A fé natural tem a ver com algo não exclusivo do cristão. Todas as pessoas no mundo possuem um tipo de fé. Mesmo que ele não tenha uma fé religiosa, ou professe uma fé em Deus, em Jesus, mas todas as pessoas têm um tipo de fé, que a gente vai chamar aqui de fé natural. É a fé para acordar, a fé para você ir para o trabalho, fé para você dirigir, pegar um ônibus, desenvolver as suas atividades. É claro que para você poder desenvolver alguma coisa, você precisa crer de alguma forma. Pode não ser uma fé evangélica, religiosa, espiritual, mas é um tipo de fé e também dado por Deus. Sem esse tipo de fé, que a gente está chamando aqui de fé natural, seria impossível a vida, porque a gente sempre precisa crer em alguma coisa, crer que alguma coisa vai acontecer, então a gente trabalha naquela direção. Por isso que o texto bíblico em Mateus 5, 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A escolha dessa passagem é apenas para poder dizer que Deus dota todo mundo de sobre a face da terra de um tipo de fé, que a gente está chamando de fé natural, para que por meio dessa fé ele possa comer, beber, trabalhar, casar, criar filhos e tocar a sua vida. Mas é claro que este tipo de fé não é o dom da fé. Segundo tipo de fé, que a gente deixa aqui também registrado no material que você recebeu, é a fé, essa já é uma fé cristã, é uma fé para salvação e a fé para crescimento espiritual. É um outro tipo de fé, não é o dom da fé, mas essa fé, ela precisa se desenvolver na nossa vida. Se nós não tivermos essa fé espiritual, essa fé para salvação e a fé para crescimento espiritual, nós estaremos limitados apenas ao primeiro tipo de fé, que é a fé natural, que todo ser humano tem. Mas essa fé para salvação e para crescimento espiritual, ela está descrita em Efésios 2, de 8 a 10, além de outras passagens bíblicas, aqui apenas como um exemplo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Preste bem atenção nessa parte, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? Essa salvação, que ela é de graça, não vem por merecimento, não vem porque eu fiz alguma coisa para merecer, então ela é gratuita, é a salvação gratuita que vem de Deus, é a salvação gratuita que vem de Deus, mas que ela só pode ser absorvida e assimilada
por meio da fé. E essa fé também não é própria nossa. É Deus quem a planta em nosso coração. É Deus quem a semeia em nosso coração para que possamos fazer uso dela e então abraçar, por meio dela, abraçamos a salvação e o crescimento espiritual. Então tudo vem de Deus. A salvação é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. E a fé é um dom de Deus. Sem essa fé, não somos salvos. Então, para a salvação, nós precisamos também receber imediatamente a fé que brota no coração a partir do ouvir da palavra de Deus, que é o texto bíblico que a gente vai também citar aqui, Romanos 10, de 13 a 17. Bom, mas antes da citação do texto, é importante dizer que, embora essa fé seja um dom de Deus, bem como a salvação é um dom de Deus, mas essa fé para a salvação não é o dom espiritual, o dom da fé, de que vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas em Romanos 10, de 13 a 17, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, essa fé é importantíssima para a nossa salvação e ela é um dom de Deus para que por meio dela possamos abraçar a salvação e também por meio dela possamos crescer espiritualmente. Esse crescimento espiritual, ou fruto da fé, ele está descrito em 1 Tessalonicenses 1,3, que diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Olha só o comecinho. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Esse mesmo dom de Deus que permite alguém nascer de novo por meio da fé, é o mesmo dom que nos leva também a frutificar para Deus na nossa vida cristã, no nosso crescimento espiritual. Por meio da fé, nós fazemos coisas maravilhosas, servimos ao próximo, pregamos, ensinamos, fazemos uso do elemento, da palavra, dos recursos espirituais para atender à necessidade do corpo em suas várias demandas. Por isso que essa fé para a salvação e para crescimento espiritual, essa fé é necessária no nosso desenvolvimento cristão. Agora, nós vamos entrar propriamente no dom da fé, que é o terceiro elemento que nós vamos compartilhar aqui. A fé como dom espiritual. Para ficar bem claro aqui, a fé como dom espiritual, a gente deve entender esse dom como uma descarga de adrenalina no nosso corpo na hora de uma necessidade. Eu não sei se você já teve uma experiência física, né? De ter que correr de alguma coisa, correr de um cachorro, pular um muro, que naturalmente você não conseguiria, mas por conta daquela energia que está passando pelo seu corpo, da adrenalina que te impulsiona, você percebe que você tem condições de fazer algo a mais. E o dom da fé é este algo a mais, que é diferente da fé para salvação, da fé para crescimento espiritual de que falamos, e é também bem diferente daquela fé natural, que foi o primeiro exemplo que nós citamos. A fé como dom, ela é comparada a essa adrenalina para um momento de necessidade, seja um momento pontual, ou seja uma fase da vida onde você necessita realmente deste algo a mais de fé, que vai se manifestar dentro de uma necessidade específica. Vamos citar uma passagem bíblica aqui, de Atos capítulo 3, de 1 a 8, e que diz assim: E Pedro e João
subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual, presta bem atenção aqui, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida, mas aqui nós vamos perceber duas situações que nos permitem interpretar essa situação aqui como algo que veio como resultado do dom da fé. Primeiro, que aquele homem era colocado todos os dias no mesmo lugar para pedir esmolas. Muito provavelmente Pedro e João já tinham passado por ele em outros dias, em outras ocasiões, tinham passado diante daquela situação, mas em outros dias comuns, eles não foram movidos para olhar para aquela necessidade e para ter o nível de fé necessária para mudar a realidade daquele homem. Todos os dias, aquele coxo era colocado no mesmo lugar. E o povo subia e descia, passava por ele, mas foi num dia específico que algo aconteceu de uma forma diferente. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que Pedro, nesse caso, não perguntou se aquele homem queria ser curado, se aquele homem tinha fé para ser curado, se aquele homem tinha entendimento espiritual do que estava para acontecer. Pedro não fez nenhuma dessas perguntas. É sinal de que alguma coisa de muito forte brotou no coração dele, de maneira que, sem perguntar se o homem tinha fé, sem perguntar se ele tinha entendimento, algo brotou como uma convicção diferente da convicção para salvação ou para crescimento espiritual. O dom da fé é uma energia, é uma convicção e é uma ousadia que nem Pedro se conhecia como tal. Mas naquele momento ele foi impulsionado pelo Espírito para exercer uma autoridade, sem fazer perguntas, simplesmente determinando que aquilo acontecesse. Veja, olha para nós, e olhou para eles, esperando deles receber alguma coisa. Veja que o coxo nem imaginava que naquele momento ele ia ser curado. Estava esperando uma esmola, como sempre, como todos os dias. Mas nessa hora, olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e então Pedro, na autoridade, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Isso é algo que a nossa mente não consegue acompanhar, porque ela se processa no Espírito. O dom da fé é uma ousadia diferente da ousadia natural que a gente tem para desenvolver a nossa vida cristã. Todos os dias a gente se levanta, a gente crê, a gente louva a Deus, a gente vai para o trabalho pela fé, cremos que Deus removerá os obstáculos da vida. É a fé cristã que se manifesta cotidianamente, fruto da nossa vida devocional com Deus. Mas o dom da fé é diferente. Lembra do exemplo da adrenalina? É algo que vem numa hora, numa necessidade, e aqui fica claro que Pedro está atuando com base nesse nível de autoridade. Ele sabe, porque ele tem uma convicção dentro dele que o impulsiona a agir dessa forma e a usar dessa autoridade espiritual para curar aquele homem. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Glória a Deus! Então aquele homem saltando se pôs de pé e entrou com eles no templo. Veja que, como nós falamos na semana passada, alguns dons não vêm sozinhos. Já explicamos, por exemplo, a palavra de conhecimento e que depois ela é sucedida pela palavra de sabedoria, ou seja, conhecimento, eu sei de algo, e depois vem a palavra de sabedoria que te mostra o que fazer com o conhecimento que você recebeu. Aqui, no caso, o dom da fé, que é acompanhado pela cura ou por um milagre. Aqui no caso, de fato, um milagre, porque era um coxo naquela condição de todos os dias sendo colocado naquele lugar para pedir esmolas, e também milagre porque ele era um homem desde o ventre de sua mãe que era coxo, era um coxo de nascença. Então aqui vemos um milagre. Então, dois dons que se dão às mãos, o dom da fé e que vem acompanhado pelo dom de cura ou dom de milagres. A fé abrindo a porta e a cura se processando na vida do doente. Veja que o dom da fé, ele não se manifesta apenas na área de cura ou de milagre. No livro também a gente compartilha a possibilidade de você se ver ou se vir numa situação de dificuldades e naquele momento você é visitado por uma ousadia, por uma convicção de que alguma coisa vai mudar para melhor na sua vida, e você sabe porque sabe, a partir de uma convicção gerada pelo Espírito Santo no seu coração, seja para cura, mas também para algumas outras ou para qualquer outra situação da sua vida para a qual ou para as quais você necessita de uma fé, não somente a fé cristã, mas de uma ousadia maior ou de um nível de fé maior, que Paulo até vai usar como exemplo lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha tamanha fé, capaz de remover os montes, se não tiver amor, de nada adiantará. Mas ele faz essa citação, tamanha fé, que remove montes, que remove obstáculos. Então é uma fé extraordinária, é uma fé para além da fé cristã que vai crescendo no nosso coração. Espero que você tenha entendido. Além dessa aula, nós temos também o ECP de todos os dias, e também essa mesma ministração, ela está no Spotify. Você pode procurar Igreja Voz lá na plataforma do Spotify, e é mais um recurso. Esse vídeo fica no YouTube, então você tem pelo Spotify a possibilidade de ouvir essa ministração então como áudio, e você pode acessar em qualquer lugar, no seu carro ou no lugar mais confortável para você, sem a necessidade de acessar o YouTube, tá bom? Espero que você também vá se alimentando, além dessa ministração, vá se alimentando pelo ECP, que a gente grava de terça a sexta-feira, porque são recursos que nos ajudarão a entender um pouco melhor sobre cada tema da semana. Deus abençoe, muito obrigado por tudo, nos vemos na próxima semana em nome de